Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte Fios Crochê e hoje nós vamos crochetar esse lindo modelo de bolsa. Ela é compacta e cabe o necessário. Com essa proposta super diferenciada, possui divisórias para celular e cartões. Mas antes, já deixa teu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação. A lista completa de materiais e medidas está aqui na descrição do vídeo. E se você gosta de modelos exclusivos, diferentes e que vendem muito, eu te convido para conhecer as aulas avulsas que eu tenho disponível. Aulas com acesso vitalício e suporte. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Agora que você já se inscreveu, deixou o like, bora pra aula! Vamos começar com a lista de materiais. Eu vou utilizar o fio de poliéster 3mm da Meliá e o legal dessa peça é que você pode utilizar as sobrinhas de fios que você tem aí no seu ateliê. Vou usar aqui essas duas cores, uma agulha de crochê 3,5 para essa espessura de fio, que é o 3mm. Os acessórios são todos lá da Tecerama. Argola articulada, fecho botão, uma fita métrica e esse isqueiro para fazer os acabamentos. Vou começar fazendo o meu nó inicial e aqui eu vou subir 12 correntinhas. Fiz o meu cordão de correntinhas e eu fiquei com aproximadamente 9 centímetros. Agora, eu vou virar esse cordão e vou voltar trabalhando pontos baixos nessas alcinhas que se formaram atrás de cada correntinha. Essa primeira eu não utilizo porque faz parte da minha correntinha de virada, então entro com a minha agulha passando aqui por baixo dessa alcinha, pesco o fio que está vindo lá do rolo e fecho fazendo ponto baixo. No ponto seguinte, passo a agulha por baixo dessa alcinha, pesquei o meu fio e faço ponto baixo. Um ponto baixo para cada pontinho de base até chegar no final da carreira. Chegando aqui no final, eu preciso fazer a minha curva e eu vou trabalhar 4 pontos juntos dentro do mesmo ponto de base. Já tenho um ponto, volto com a agulha no mesmo lugar, faço o segundo, o terceiro e para finalizar o quarto. Vai sempre virando o trabalho porque fica mais fácil de ir trabalhando esses pontinhos. E modela essa curva. Agora eu volto fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base até chegar do outro lado. Cheguei no último ponto da carreira e aqui eu trabalho 3 pontos juntos, porque eu já tenho um ponto aqui desse lado, então vai totalizar os 4. Fiz o meu primeiro, o segundo e aqui faço o meu terceiro. Modelo a minha base, vou esticar essa laçada para fazer o fechamento de carreira. Venho com a minha agulha na cabeça do meu primeiro ponto, passo de trás para frente, por baixo das duas alcinhas da correntinha, levo essa laçada para o gancho da agulha e puxo tudo aqui para trás. E ajusto essa laçada para deixar ela menor, do mesmo tamanho das minhas outras correntinhas. Essa pontinha de fio, eu já posso ir escondendo ela entre os meus pontos e queimar no final. Já cortei o excesso de fio, venho com o meu isqueiro e queimo essa pontinha para fazer o acabamento. Finalizei o meu acabamento e a partir de agora eu vou dar início à subida dessa minha peça. Aqui onde eu fiz o fechamento de carreira, eu vou passar a minha agulha de cima para baixo, pegando apenas uma das alcinhas dessa laçada, giro a minha agulha pegando a alcinha de trás, coloco no gancho da minha agulha essa outra alcinha e aqui eu ajusto mais uma vez. Pesco o fio que está vindo lá do rolo, puxo ele aqui para frente e aqui eu faço o meu primeiro ponto baixo. No ponto seguinte, eu sempre vou pegar na alcinha de trás da correntinha e nessa outra alcinha que se formou do meu ponto baixo. Pesco o fio que está vindo lá do rolo e fecho. Mais uma vez, pego a alcinha de trás da correntinha, a alcinha que se formou atrás do meu ponto baixo, pesco o meu fio e fecho. Eu vou fazer toda essa carreira em pontos baixos até chegar ali no final. Um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei no final da minha carreira, estico a minha laçada, venho com a minha agulha na cabeça do meu primeiro ponto,
Passo a minha agulha de trás para frente, levo essa alcinha pro gancho da agulha e puxo tudo aqui para trás. Vou diminuir um pouco para deixar ela menor e modelo o meu trabalho. Vou passar a minha agulha por baixo dessa laçada que eu levei aqui para trás, coloco essa outra alcinha no gancho da minha agulha, ajusto novamente, pesco o fio que está vindo lá do rolo, puxo aqui para frente e faço ponto baixo. No ponto seguinte, passo a agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, pesquei o meu fio e faço ponto baixo. A partir de agora, eu vou trabalhar por toda a minha peça fazendo carreiras de ponto baixo. Lembrando que é ponto baixo simples, eu não estou trabalhando ponto baixo centrado. Eu passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, pesco o meu fio e fecho o meu ponto. Vou finalizar essa carreira e volto com vocês para a gente fazer mais uma vez o fechamento juntas. Cheguei no final da carreira, estico a laçada, passo a minha agulha de trás para frente na cabeça do meu primeiro ponto, levo a laçada toda aqui pro gancho da minha agulha e puxo aqui para trás. Ajusto mais uma vez. Passo a minha agulha por baixo das alcinhas dessa laçada, coloco essa outra alcinha no gancho da agulha, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou puxar aqui para frente e fecho fazendo ponto baixo. Ponto seguinte, ponto baixo. E assim eu vou fazendo até chegar no tamanho que eu desejo. Vou adiantar as minhas carreiras e volto com vocês. Finalizei todas as minhas carreiras, vou tirar a medida aqui com vocês. Ficou com aproximadamente 15 centímetros de altura. Se você quiser a peça maior, é só dar continuidade às carreiras. Agora, eu vou esticar a minha laçada, venho com a minha agulha na cabeça do meu primeiro ponto, levo essa laçada para o gancho da minha agulha e vou puxar aqui para trás. Ajusto essa laçada para deixar ela menor, modelo bem o meu trabalho e agora eu vou fazer toda uma carreira em pontos baixíssimos aqui nessa borda. Então, eu vou passar a minha agulha por baixo dessa laçada, coloco essa alcinha no gancho da minha agulha, ajusto mais uma vez, não aperta muito essa laçada para o trabalho não ficar todo repuxado, pesca, o fio não fecha, venho aqui no próximo ponto, passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, pesquei o meu fio e tiro tudo de uma só vez. Ponto seguinte, passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, pesquei o meu fio, ponto baixíssimo. Sempre dá uma esticadinha nessa laçada que fica aqui na agulha, para que o ponto não fique muito apertado. Vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, até chegar no final da carreira. Cheguei no final, vou esticar a minha laçada, posso cortar o meu fio para fazer o arremate. Puxo o meu fio todo aqui para frente, venho com a minha agulha de cima para baixo, passando aqui por trás desse primeiro ponto que eu fiz, levo todo esse fio aqui para cima, puxo todo ele com bastante cuidado, viro o meu trabalho, volto com a minha agulha para que ela saia bem no centro dessa correntinha onde está saindo o meu fio. Então, passo aqui por dentro com bastante cuidado e puxo mais uma vez o fio aqui para o lado interno. Arrumo essa correntinha, deixando ela do mesmo tamanho das outras, e aqui dentro eu levo esse fio entre os pontos e queimo no final. A primeira parte da minha peça já está toda finalizada. Esse daqui, ele é o miolo da minha bolsa, onde eu vou colocar o celular dentro e agora eu vou fazer toda uma parte aqui por fora. Vou pegar a cor nova, vou continuar com a mesma numeração de agulha e aqui na parte de baixo, onde eu fiz o fundo, é que eu vou começar a fazer o meu trabalho. Então, aqui nessas alcinhas que ficaram dessa minha base, eu vou começar a fazer os meus pontinhos. Então, eu vou passar a minha agulha em qualquer um desses pontinhos, pegando essa alcinha que ficou aqui pra fora. Dessa forma, vou pescar o meu fio e vou começar fazendo um ponto baixo. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo.
Venho aqui no ponto seguinte, onde eu tenho essa alcinha, eu vou laçar 2 vezes o meu fio na minha agulha, 1, 2, passo a minha agulha aqui nessa alcinha, pesquei o meu fio, fiquei com 4 laçadas no gancho da minha agulha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, laço, tiro mais 2. Aqui eu fiz um ponto alto duplo. No ponto seguinte, passo a minha agulha aqui por baixo dessa alcinha e trabalho ponto baixo. No próximo, trabalho ponto alto duplo. Lacei 1, laço 2, passei aqui por baixo dessa alcinha, pesquei o meu fio, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, laço, tiro mais 2. Venho pro próximo, trabalho um pontinho baixo. Aqui no próximo, laço 1, laço 2, passei aqui por baixo dessa alcinha, tiro 2, tiro mais 2 e mais 2. Vai ficando dessa forma aqui. Eu vou seguir fazendo esse mesmo padrão de pontos por toda a minha carreira, sempre intercalando um ponto baixo e um ponto alto duplo. Voltei aqui para mostrar para vocês, estou chegando no final da minha carreira. Tenho a última alcinha, onde eu vou fazer um ponto baixo. E lembra que aqui no início da minha carreira, eu fiz um ponto baixo? Então, aqui eu preciso finalizar com um ponto alto duplo, para que os meus pontos fiquem intercalados. Mas eu não tenho uma alcinha sobrando. Então, aqui no mesmo lugar onde eu fiz um ponto baixo, eu laço 2 vezes o fio na minha agulha, passo aqui nessa mesma alcinha e trabalho um ponto alto duplo. Se o seu trabalho ficou todos os pontos intercalados, tá tudo certo, não precisa fazer esse aumento aleatório. Agora, eu arrumo meu trabalho, essa primeira carreira, ela fica um pouquinho mais difícil de trabalhar os pontos, mas conforme a gente for crescendo a peça, vai ficando mais fácil. Arruma todo o trabalho, estica essa laçada e agora vamos fazer o fechamento de carreira na cabeça desse meu primeiro ponto baixo. Passo a minha agulha na cabeça do meu primeiro ponto, levo essa laçada para o gancho da minha agulha e puxo tudo aqui para trás. Arrumo o meu trabalho, vou desvirando aqui essa bordinha, deixando toda ela virada aqui para cima, porque agora eu vou começar a crescer todo o trabalho. Depois de levar essa laçada aqui para trás, eu vou passar a minha agulha por baixo das alcinhas da laçada, coloco essa outra alcinha no gancho da minha agulha, pesco o fio que está vindo lá do rolo, puxei ele aqui para frente e faço ponto baixo. Venho no ponto seguinte, passo a minha agulha por baixo das 2 alcinhas da correntinha e trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, faço ponto baixo. Essa próxima carreira vai ser feita toda ela em pontos baixos. Um ponto para cada pontinho de base. Finalizei toda a minha carreira de pontos baixos, vou esticar a minha laçada, venho na cabeça do meu primeiro ponto, levo essa alcinha para o gancho da minha agulha e vou puxar tudo aqui para trás. E ajusto mais uma vez essa laçada. Nessa próxima carreira, eu vou trabalhar esse primeiro ponto que eu fiz aqui, intercalando um ponto baixo, um ponto alto duplo, um baixo e um ponto alto duplo. Passo a minha agulha por baixo das 2 alcinhas da laçada, coloco essa outra alcinha no gancho da minha agulha, pesco o meu fio e já começo fazendo o meu primeiro ponto baixo. Laço 2 vezes o fio na minha agulha, venho aqui no próximo ponto, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas da correntinha, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Fiz um ponto alto duplo, no ponto seguinte, trabalho um ponto baixo. No próximo, ponto alto duplo. E assim eu vou fazendo por toda essa carreira, sempre intercalando esses 2 pontinhos.
Cheguei mais uma vez no final da minha carreira, vou esticar a laçada, faço o fechamento na cabeça do meu primeiro ponto, levo essa laçada para o gancho da minha agulha e vou puxar tudo aqui para trás. E a partir de agora é só repetição. Eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, na próxima faço uma carreira intercalando ponto baixo com ponto alto duplo, uma carreira de pontos baixos e assim até chegar no tamanho que eu desejo. Até forrar toda essa parte que eu fiz aqui, que é o miolinho da minha peça. Lembrando que para ter esse efeito desse ponto, após cada carreira finalizada, eu sempre coloco os meus dedos aqui por dentro e vou empurrando o meu ponto para fora, para que se formem esses gominhos. Eu chamo de ponto pipoquinha porque ele deixa esse efeito na peça como se fosse uma pipoquinha mesmo. Eu vou adiantar todas as minhas carreiras intercalando dessa maneira como eu falei para vocês e volto assim que eu chegar aqui na parte de cima. Fiz todas as minhas carreiras, eu deixei aqui a bordinha do ponto baixíssimo da parte de baixo aparecendo. Agora, eu vou esticar a minha laçada para cortar o meu fio e simular o meu último ponto. Puxo todo o meu fio aqui para frente, venho na cabeça do meu primeiro ponto, passo a minha agulha, levo o fio aqui para cima, puxo tudo. Volto com a minha agulha aqui na parte interna para puxar o meu fio. Lembrando que a minha agulha precisa sair aqui no centro dessa correntinha. E agora eu puxo todo o meu fio aqui pro lado de dentro. Escondo ele e faço o arremate no final. Vamos agora para a última parte do corpo dessa bolsa, que é a aba. Para trabalhar essa aba, eu preciso ter números ímpares. Então, quando você for dividir a sua peça ao meio, lembra que você precisa ter número ímpar para fazer a trama dessa peça. Então, aqui eu sempre pulo 3 pontinhos da minha lateral, conto 1, 2 e 3. Do outro lado, a mesma coisa. Eu quero utilizar 9 pontos aqui da parte de trás. Então, eu venho com a minha agulha. Vou passar aqui nessa primeira correntinha, 1, 2, 3. Aqui na próxima vai ser onde eu vou começar a trabalhar os meus pontos. Então, eu já posso pegar um marcador ou até mesmo um pedacinho de fio menor e marcar esse ponto onde eu vou começar a trabalhar. Vou só puxar ele aqui pra frente para ficar mais fácil. Então, aqui eu pulei 3 pontos, 1, 2, 3. A partir desse pontinho onde está marcado, eu conto 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E já posso marcar esse ponto. Coloco mais um pedacinho de fio para marcar. E aí, chegando aqui na lateral, eu tenho aqueles meus 3 pontinhos. 1, 2, 3. Bem certinho, como eu tenho aqui do outro lado. Vou pegar o meu fio. Aqui nesse primeiro ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo. Deixo uma sobrinha aqui para trás para fazer o arremate depois. Fiz um pontinho baixo. E já vou tirar esse marcador. E eu vou trabalhar um ponto baixo para cada pontinho até chegar onde eu tenho o marcador. Sempre pegando as alcinhas dessa parte que eu fiz aqui por fora. Cheguei aqui no pontinho marcado, já posso tirar. Vou subir agora uma correntinha e viro o meu trabalho. Venho aqui no meu primeiro espaço e trabalho um ponto baixo. No próximo, eu trabalho ponto alto duplo. Passei 2 vezes o fio na minha agulha, tiro de 2 em 2 laçadas. Chegando aqui no final da minha carreira, eu preciso finalizar com ponto baixo, igual eu tenho aqui no início. E aqui eu tenho aquela minha correntinha que eu iniciei aqui o meu trabalho. Então, eu preciso passar a minha agulha por baixo dessas 2 alcinhas que eu tenho aqui e trabalho um pontinho baixo. Desse jeito. Esse fiozinho, depois eu puxo aqui para a parte de dentro e faço meu acabamento. Agora, eu subo uma correntinha, viro o meu trabalho, vou fazer toda uma carreira de pontos baixos, depois volto fazendo uma carreira intercalando ponto baixo e ponto alto duplo, até chegar no tamanho que eu desejo.
Se você ficar com qualquer tipo de dúvida, é só ir contando os pontos. No final de cada carreira, você precisa ter 9 pontos. Lembra sempre de subir uma correntinha e virar o trabalho. Fiz aqui 11 carreirinhas, desde essa primeira que eu iniciei fazendo só de pontinhos baixos. Eu faço uma correntinha, vou esticar o meu fio e já vou cortar para fazer o acabamento. Puxo todo esse fio aqui para frente e agora eu vou esconder ele entre os meus pontinhos. Então, eu viro o meu trabalho, vou esconder toda essa pontinha e também essa pontinha aqui do início. Fiz todos os acabamentos, olha só que bonitinha que fica essa aba, ela fica super retinha, mas eu quero fazer aqui um contorno em volta, para não ficar esse zigue-zague aqui nessa lateral. Então, para isso, a gente vai trabalhar de uma forma diferente, já fazendo o contorno aqui por fora. Aqui na lateral da minha peça, eu vou passar a minha agulha, pegando apenas a alcinha de trás da correntinha, eu vou pescar o meu fio e vou puxar ele aqui pra frente. Deixo uma pontinha para fazer o acabamento depois. Venho no pontinho do lado, pegando a alcinha de trás e trabalho um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, peguei a alcinha de trás, faço ponto baixíssimo. Chegando aqui na parte da aba, eu vou trabalhar pontos baixos. Então, aqui nesse meu primeiro pontinho, eu vou passar a minha agulha aqui nesse espaço, pegando 2 alcinhas, pesco o meu fio e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Fiz um pontinho baixo, venho para o ponto seguinte e aqui eu vou encaixando os meus pontinhos baixos em cada carreira. Então, bem aqui, nesse pezinho do ponto que eu iniciei a carreira, eu fiz um ponto baixo, venho aqui para a próxima carreirinha, faço outro pontinho baixo, e eu vou fazendo todo esse contorno, um ponto baixo para cada carreira que eu fiz. Quando eu chegar aqui no topo, eu vou trabalhar uma correntinha. E nessas correntinhas que eu tenho aqui na parte da frente, eu vou trabalhar pontos baixíssimos, pegando só a alcinha de trás. E trabalho um pontinho baixíssimo para cada correntinha. Fiz todo o contorno, faço uma corrente, viro aqui o meu trabalho e volto fazendo pontos baixos até chegar aqui no final. Vai sempre ajeitando o teu trabalho, confere se você não tá colocando muitos pontos baixos, senão a peça vai ficar toda torta. Trabalha somente um ponto para cada carreira e é muito importante ir sempre arrumando. Cheguei aqui no meu último ponto e olhem só a diferença que fica fazer todo o contorno em ponto baixo nessa aba. Agora, eu volto fazendo todo o contorno em ponto baixíssimo, pegando apenas a alcinha de trás da correntinha, até chegar lá no final da minha carreira. Cheguei aqui no final, vou esticar o meu fio, já posso cortar e fazer o acabamento, como eu já mostrei pra vocês. Levo todo o fio aqui pra cima e depois volto com ele para que ele saia no centro dessa correntinha. E escondo todas as pontinhas. Tudo finalizado, bem bonitinho. Essa aba fica uma fofura. Antes de colocar o fecho, eu vou fazer a alça, porque faz parte do crochê, e depois a gente parte para os acessórios. A alça é bem simples, eu vou utilizar os 2 fios juntos. Peguei uma agulha de numeração um pouquinho maior, uma agulha número 4. Começo fazendo um nó inicial, e aqui eu vou fazer um cordão de correntinhas. Eu vou fazer aproximadamente 1 metro, 1,20 m, mas você pode fazer do tamanho que você deseja. Então, aqui é bem tranquilo, é só você ir fazendo as correntinhas. Depois de fazer todo o meu cordão de correntinhas, eu vou virar
e volto fazendo pontos baixíssimos nessas alcinhas que se formaram atrás de cada correntinha. Então, eu passo a minha agulha aqui por baixo dessa alcinha, pesquei o meu fio e trabalho ponto baixíssimo. Passa a agulha aqui por baixo, fecha o ponto baixíssimo, estica um pouquinho a laçada, vem para o próximo ponto, faz o baixíssimo, estica um pouquinho e vai fazendo isso até o final da carreira. Fiz o último ponto baixíssimo, já posso esticar o meu fio, corto e faço o arremate, escondendo todas essas pontas aqui entre a trama do meu ponto. Alça finalizada, vamos agora para os acessórios finais. Eu vou utilizar esse fechinho botão, que é lá da Tecerama, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, com todos os materiais e também o site deles. Esse botão, ele é bem fácil de fazer a aplicação. Ele vem com duas partes, essa primeira que tem a abertura na parte de cima, onde eu vou encaixar na aba, botando toda a trama do ponto aqui pra dentro. Então, aqui eu até posso pegar uma agulha mais fina ou a pontinha da tesoura com bastante cuidado e empurrando a trama do ponto aqui pra dentro, vou pegar o parafuso que já vem junto, coloco aqui dentro e vou rosquear. Essa outra parte também é bem simples, vem com essas duas garrinhas que eu vou passar aqui por dentro e vou fechar aqui na parte de trás. Centralizei o botão, coloquei toda a trama do ponto aqui pra dentro, vou pegar o parafuso, precisa cuidar porque ele é minúsculo, então cuidado para não perder ele. Vou encaixar aqui nesse buraquinho e com a ajuda da chave Allen eu vou rosquear para deixar ele bem seguro. Depois de rosquear o parafuso, eu pego essa outra parte, vou centralizar, então, eu fecho a minha peça, vou encaixar aqui, para que eu tenha uma noção de onde eu devo colocar essa outra metade. Marquei o lugar exato e aqui eu vou empurrar essas duas pontinhas aqui pro lado de dentro. Pego essa plaquinha metálica, venho aqui dentro e vou encaixar ela para depois fechar essas duas garrinhas. Então, com bastante cuidado, eu encaixo essa plaquinha metálica aqui atrás, pego um alicate e fecho cada uma dessas garrinhas. Terminei a aplicação do fecho, ele fica super seguro. Vou pegar a alça e aqui eu sempre gosto de fazer um nozinho aqui na ponta. Então, eu faço um nozinho aqui, deixo essa pontinha sobrando e aqui na parte de cima eu coloco a argola articulada. Então, pego a argola e encaixo ela entre a trama do ponto, desse jeitinho aqui. Agora, eu venho aqui na lateral da minha peça e passo também entre a trama. E deixo esse detalhe aqui pro lado. Vou ajeitando e faço esse mesmo processo aqui do outro lado. E esse foi o resultado. Eu gosto de deixar assim com essas pontinhas. Se você preferir, pode colocar a argola articulada direto aqui e não precisa fazer o nozinho. Mas eu gosto dessa proposta, acho que fica super estilosa. Esse foi o modelinho de hoje, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Já me contem aqui nos comentários, lembra de deixar o teu like e se você ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vou deixar mais detalhes dessa peça aqui no final. Um beijo e até a próxima aula!